A paz de nosso Senhor Jesus Cristo. Esta quem vos fala é pregadora Rose Barros. E se você parou para ver esse vídeo, isso significa que você está no meu canal Iluminação para a Mente. Hoje a nossa meditação vai estar escrito em 2 Timóteo, capítulo de número 2, versículo de número 1, que está escrito: Tu, pois, meu filho, fortifica-te na graça que há em Cristo Jesus. Bem sabemos que essa carta que Paulo vai direcionar específica para Timóteo é simplesmente dando a ele uma explicação e fazer com que ele lembre que ter ânimo diante das dificuldades faz valer a pena na construtividade do Evangelho. Antes de avaliar esse texto, nós devemos observar algumas frases e principalmente aqui Paulo dá início dizendo: Tu, pois, meu filho. Nós entendemos que essa expressão, Paulo ele diz para Timóteo que ele o considera como um filho na fé. Aquele filho ao qual foi instruído, aquele filho ao qual aprendeu a ter responsabilidades com as coisas do Senhor. Nós vamos entender também nesse texto que quando Paulo ele orienta a Timóteo é simplesmente pelo fato de que ele já estava preso. Timóteo já não tinha um apoio mais presencial de Paulo. Paulo estava preso, Timóteo agora tinha uma responsabilidade de ser pastor em cuidar da igreja de Éfeso. E nesse exato momento, qual era o desafio que Timóteo estava enfrentando? Falsos mestres, aqueles que estavam infiltrados na igreja para poder distorcer todo o evangelho e afastar pessoas que tanto Paulo como Timóteo viram ser liberto pelo Evangelho de Cristo. E nesse momento Paulo ele vai escrever para Timóteo. E nessa frase, além de Paulo dizer filho meu, explicando que ele já foi selecionado como alguém especial na vida de Paulo, ele explica que ele deve se fortificar. Diz: filho meu, fortifica-te. Fortificar é simplesmente uma expressão que ele deveria ter uma ação de força contínua que era necessário para não desistir no caminho na obra do Senhor. Essa fortificação precisamos ter todos os dias para que a gente não venha desistir da obra, desistir da pregação do Evangelho, desistir de estar diante do Senhor. Mas não é de qualquer fortificação que Paulo fala. E é sobre isso que eu venho atrair a tua atenção. Paulo ele não fala de qualquer fortificação. Ele não está falando só do físico. Ele está falando de algo que impulsiona do físico, do espiritual para o físico. E Paulo diz, olha, fortifica-te na graça que há em Cristo Jesus. Ele está explicando que a graça, aquele favor imerecido que emana de Cristo, que é a fonte principal geradora das nossas forças, só encontramos fortificação nele, ou seja, Jesus ele é suficiente para te dar forças para você avançar. Isso em qualquer área da sua vida. Jesus ele é suficiente para te dar perspectiva, esperança e renovo para reconstruir algo. Então Paulo está dizendo aqui, você não pode desanimar, você não pode desistir. Jesus te oferece essa graça para romper barreiras, romper dificuldades. Então nesse momento, Paulo explica: Timóteo, esteja ligado em Cristo. Receba a graça que há em Cristo Jesus, porque é essa graça que vai te fortificar. Em Filipenses capítulo 4, versículo 3 está escrito: tudo posso naquele que me fortalece. Esse tudo posso é explicando que você consegue superar frustrações, é explicando que você consegue vencer as dificuldades de uma enfermidade, é explicando que você consegue superar barreiras. Então, tudo posso naquele que fortalece. Quem é que está te fortalecendo? De fato é Jesus, porque se for Jesus que te fortalece, você consegue vencer qualquer dificuldade que impede o teu querer em agir novamente. Então, essa frase que Paulo escreve em 2ª carta de Timóteo, capítulo 2, versículo 1, é simplesmente animando a Timóteo a não desistir de um projeto que está sobre a vida dele. Jesus hoje está falando com você. Não desanime sobre o projeto que há sobre a sua vida. Existe um projeto.
Existe algo espetacular de Deus que precisa ser realizado através de você. Como Timóteo estava sendo instruído por Paulo, você hoje está sendo instruído por Jesus. Veja bem, o que eu preciso entender, o que eu preciso saber sobre essa graça que me fortalece? Primeiro, a graça salva. Isto mesmo, está escrito em Efésios, capítulo de número 2, versículo 8 e versículo 9. Pois vocês são salvos pela graça. Isso não vem de vós, é dom de Deus. Então, para a graça me fortalecer, eu tenho que entender que ela salva. Se ela salva, aí automaticamente eu vou descobrir que eu sou salvo. Se eu sou salvo, então eu vou entender que a minha família, ela tem promessa de ser resgatada e ser salva. Todos aqueles que eu tenho intercedido também podem ser salvos em Cristo Jesus, porque é a promessa de Cristo salvar todos aqueles que estão perdidos. A graça, ela salva. Você deve lembrar que assim como a graça lhe alcançou, ela pode alcançar todos aqueles que estão à sua volta, aqueles que vocês têm intercedido. Você tem que crer. Você não pode se desesperar, porque faz anos que você tem orado, porque faz anos que você tem esperado. Mas saiba hoje que você é fortificado ao entender que a graça, ela salva. Então, se a graça te alcançou, quem está perdido tem esperança de ser liberto. Quem está acorrentado pelo pecado, pelo vício, tem esperança de ser liberto em Cristo Jesus. Porque a graça salva. E é isto que a graça quer fazer. Ela quer entrar no teu lar, entrar na tua família, blindar sobre toda a perspectiva da tua esperança, entender, tem salvação e haverá salvação no meio dos teus e na sua parentela. Você tem que entender a segunda coisa. Como é que a graça te fortifica? Quando você descobre que é justificado. Isso mesmo. Se eu sou salvo, eu sou justificado. A graça, ela justifica. Eu me fortaleço da graça sabendo que ela me justifica. E como ela me justifica? A Bíblia diz em Romanos capítulo 8, capítulo 3, versículo de número 24. Capítulo 3 de Romanos, versículo de número 24 diz: sendo justificado gratuitamente por sua graça, mediante a redenção que há em Cristo Jesus. Aí o que é que você aprende hoje? Nenhuma crítica, nenhum disse-me-disse, nenhuma fofoca alheia vai neutralizar a justificação que Cristo já fez por você. O que é justificação? Pessoas que se esforçam todos os dias para mostrar que é justo, para mostrar que foi liberto, para mostrar que a salvação de fato o alcançou. Ser justificado é mostrar que é uma pessoa que todos os dias está lidando com umas pressões psicológicas, está lidando com os desejos da carne e fazendo com que eles sejam escravizados em Cristo Jesus. A mente seja cativa em Cristo Jesus. Então, quando Romanos capítulo 3, versículo 24 diz que gratuitamente a graça me justificou, então eu entendo que ninguém pode me criticar por aquilo que eu fiz no passado. Ninguém pode me acusar por aquilo que passou e ficou lá atrás. Aprenda que calúnia não neutraliza a justificação que Cristo já colocou sobre a sua vida. Disse-me disse não paralisa. Você tem que aprender. Está escrito em Isaías capítulo 43, versículo 25. Uma promessa que foi feita para Israel e que é válida para nós que somos justificados em Cristo, que ele diz: Deus apaga as transgressões e não se lembra dos pecados passados. Ou seja, se todos os dias eu mostro que eu estou sendo uma pessoa íntegra, eu sou uma pessoa justa. Se todos os dias eu me esforço, que eu estou sendo uma pessoa que estou modificando, eu sou uma pessoa justa. Então, a partir desse momento, você entende que você já é justificado. Então, pare de se apegar em críticas. Pare de se apegar em palavras de pessoas que não têm estabilidade de superar algo e está lançando sobre você uma coisa que ficou lá para trás. Você é salvo, você é justificado. Então, são duas peças principais para te fortalecer e você continuar a boa obra. É isso que você deve entender nesse dia e nessa manhã.
Fortificar na graça é entender que é salvo, é entender que é justificado e que dá sim para superar mais uma vez, tentar mais uma vez e conseguir vencer. Por quê? Porque a graça sustenta. A graça, ela é sustentabilidade para você. Isso mesmo. Aprenda que a graça salva, a graça justifica, mas ela sustenta, ela é sustentabilidade sua. Aprendemos que o contentamento não depende da nossa própria força. Ser feliz, ter contentamento não depende de nós mesmos, dependemos de Deus. Às vezes a gente se sente insatisfeito, mas é porque a gente está se esforçando por nós mesmos. Mas quando nós tomamos a direção de Deus, Ele preenche e nos dá satisfação por aquilo que a gente está fazendo, que é certo, que é correto. É o Senhor que suprirá. É o Senhor que te sustentará. E eu estou falando aqui de algo emocional, de sentimentos. Eu não estou falando só de algo sólido, de alimentação, de provisão, não. Eu estou falando de algo que você precisa nos seus sentimentos, nas suas emoções, a sua força física para reconstruir. Em 2 Coríntios capítulo 12, versículo 9 está escrito: minha graça é suficiente para você. Minha graça te basta, pois o meu poder se aperfeiçoa na sua fraqueza. Nós entendemos que esse texto, Paulo ele falou em um momento de que ele estava debilitado, porque ele sofria em uma conclusão de algo na sua espinha. Ou seja, ele tinha um detrimento que estava incomodando. E a resposta de Deus foi: minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na tua fraqueza. Ou seja, Paulo, ele esperava outra coisa do Senhor e Deus disse: não, olha, isso aí que você tem, que para você é um incômodo, eu estou querendo aperfeiçoar o meu poder. Porque aí você entende que precisa, que necessita da minha ajuda e que você é dependente de mim. O sustento de Deus em sua vida é só para você lembrar que você depende dele, que você precisa dele e que você, sem a instrução dele, você não se mantém vivo neste mundo. O vivo que eu quero dizer não é vivo de vida, é vivo de contentamento, é vivo de esperança, vivo de perspectiva. Neste dia o Senhor quer te fortificar. E para que você se sinta forte, você tem que entender que você é salvo, justificado e sustentado por Deus. A mão de Deus ela é estendida sobre a sua vida. Isso mesmo, você só encontra forças em Deus. A partir do momento que você se sente limitado, a partir do momento que você se sente fraco, a partir do momento que você se sente vazio, é Deus querendo se aproximar de você para lhe encher de graça, para você conseguir mais uma vez. Entenda, não é mais motivos para você abrir a boca para querer paralisar. Não dê mais desculpas. Queira ser cheio do poder da graça. Queira ser cheio dessa estabilidade da graça. Porque Deus quer fazer você uma pessoa resiliente. O que significa resiliente? Resiliente significa simplesmente você ter um preparo, uma resistência contra impactos negativos, onde você pode se recuperar rápido. Para isso, tem que se fortificar. E fortificar aonde? Na graça. Para se fortificar na graça, tem que saber que ela salva. Sabendo que ela salva, justifica. Se ela justifica, ela sustenta. Porque a graça não merecemos, mas pela graça fomos alcançados em Cristo Jesus. Oh, glória! É isso que o Senhor, através dessa pequena frase, quer encher o teu coração. De fortaleza, de fortificação. Deus precisa fortalecer você para dar continuidade ao projeto de salvação e libertação que Ele vai fazer na tua casa e no teu lar. Então, em nome de Jesus, a partir de hoje, seja fortificado pela graça. Não dê mais desculpa. Não queira mais paralisar aquilo que o Senhor já projetou em você. Então, a partir de hoje, receba de Cristo, em nome de Jesus, a paz e o preenchimento dessa graça, para que mais uma vez veja a glória de Deus sendo feita na sua vida e na sua história. Que a paz de Cristo envolva teu coração, em nome de Jesus.